Você foi criado por Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus, mas Deus não age na vida de todas as pessoas. Por quê? Ele é mau. Ele gosta mais de um do que do outro. Não, Deus não pode intervir na vida de todas as pessoas por um simples motivo. Ele não obriga ninguém a acreditar nele, a amá-lo e a segui-lo. Deus espera que nós o reconheçamos como nosso Deus e queiramos ter uma vida de relacionamento com Ele, relacionamento com Deus. Como pode? Ele é muito soberano. Isso não existe. Calma, você vai entender, a religião trata Deus como um ser superior, e Ele é, mas muito distante de nós. Esta parte não é verdade. Um ser acima, mas tão acima de nós, que fica quase impossível alcançá-lo. A religião também alimenta em nós a ideia de que Deus está sempre procurando os nossos erros para nos julgar e castigar. Mas essa é uma distorção de quem Deus é, porque Deus é amor. Embora justo, Ele sabe que nós não somos perfeitos e nos ama apesar de tudo que precisamos ainda melhorar. Eu sei que a sociedade nos ensinou a ser pessoas religiosas, mas você acha que Deus valoriza a religião? Você acredita que Ele gosta da religiosidade praticada pelas pessoas? Não. Ele se preocupa apenas com pessoas e com seu coração, e não com algum tipo de ritual, hábito ou esforço humano que possamos fazer para parecer mais perfeitos. Deus nos ama demais e quer que sejamos seus filhos. Para você entender isso, eu vou resumir a história desde a criação. A queda do homem. Deus criou o mundo de forma perfeita. Para habitar neste mundo exuberante em belezas naturais, com linda vegetação, paisagens e animais de todos os tipos, Ele criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia conta que Deus ia todos os dias, ao findar da tarde, conversar com eles no jardim do Éden. Tamanha a proximidade e amizade que havia entre eles, Deus deu total liberdade para que o casal aproveitasse tudo de bom que ele havia feito, com exceção de uma coisa: Adão e Eva apenas não poderiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, eles desobedeceram a Deus porque Satanás, disfarçado de uma serpente, os convenceu que não teria problema eles comerem o tal fruto. E eles caíram neste erro. Até o momento, Adão e Eva não conheciam o pecado, eles nem sabiam o que o termo pecado significava. Mas, depois disso, eles passaram a entender o que era o bem e o mal, pecado, fazendo com que todas as gerações que viriam depois deles, inclusive nós, já nascessem marcadas pelo erro. Veja a passagem bíblica que fala sobre isso. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Romanos 5:12. O ser humano passou a ser associado ao diabo, nosso inimigo espiritual, e a ser também dominado por ele. Como falei, isso passou a valer também para aqueles que não tinham nascido. Nosso caso, com a natureza do pecado, o homem ficou afastado de Deus e deixou de viver a plenitude de vida que Deus tinha preparado para ele. Como Deus restaurou o homem à sua posição original, o que aconteceu no jardim do Éden entristeceu o coração de Deus. Não apenas por causa do erro, mas por todas as consequências ruins que isso traria para nós, principalmente o rompimento do relacionamento de intimidade do homem com Deus, causado por aquele ato que podia parecer simples, mas era muito sério. Aquela distância, criada entre o homem e Deus, não era o plano original quando o mundo foi criado. Então, Deus pensou em uma solução. O nascimento de Jesus. Ele enviou à terra Jesus, gerado pelo Espírito Santo, para nascer do ventre de Maria e ser cuidado também por José como seu pai terreno. Jesus veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato rebelde de Adão e Eva. Aqui, você vai começar a entender o significado da salvação. Jesus era 100% Deus e 100% homem, algo difícil para entendermos pelo nosso intelecto. Aqui na Terra, ele viveu como homem, estando sujeito a tudo que nós também estamos. Mas, apesar de estar aqui, ele não perdeu seu caráter divino. Jesus era totalmente perfeito e decidiu se entregar para ser morto em nosso lugar, porque isso era necessário. E porque tinha que ser ele. A crucificação de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, aos 33 anos, ele passou por um sofrimento que foi muito mais do que físico. Foi, acima de tudo, espiritual. No ato de ser torturado e crucificado, ele tomou sobre si, assumiu como se fossem seus, todos os pecados da humanidade. Doenças, dores e maldições que o ser humano pudesse viver,
Deus permitiu que tudo isso fosse lançado sobre ele naquela crucificação, fazendo com que ele tomasse o nosso lugar. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Aquele foi o momento de dor máxima de Jesus, pois ele foi separado do Pai por um período, já que todos os pecados estavam sobre ele. Esta foi uma separação necessária, não porque Deus é mau e o abandonou, mas porque existia um propósito nisso tudo, um plano perfeito para que, depois, todos nós pudéssemos usufruir de algo sem igual. Você vai entender mais adiante, e se a história acabasse aí? Bom, Jesus seria apenas mais um mártir registrado nos livros. Mas que bom que o plano foi além. A ressurreição de Jesus. Após morrer, ele foi sepultado. Nos 3 dias em que esteve na cova, seu espírito, segundo o que a Bíblia conta, foi ao inferno e vivenciou o sofrimento daquele local no nosso lugar, mas a boa notícia é que ele ressuscitou. Ela não apenas ganhou vida de novo, mas seu ato provou que ele venceu o pecado por amor de nós. Nem a morte nem o pecado puderam deter Jesus, o Salvador. Isso jamais poderia ter sido feito por uma pessoa comum, pois ela teria erros também e não teria condições de ser o sacrifício perfeito feito em nosso favor. Jesus pagou o preço para nos libertar do jugo de sermos escravos do pecado e de termos herdado de Adão uma natureza ligada às trevas. Com isso, aquela distância que nos separava de Deus foi totalmente resolvida. Estamos, hoje, sem qualquer dívida com Deus e, por isso, temos total liberdade de nos aproximar e ter um relacionamento com Ele. Na verdade, é isso que Ele mais anseia. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você será notificado quando sair um vídeo novo aqui no canal.